Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, Salmo de número 91. Quero convidar você, na madrugada de amanhã, às 3 horas, estaremos tendo nosso encontro, nosso propósito de oração, 25 dias, 11º dia. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, você que tem participado, tem visto o quanto tem sido maravilhoso buscar a presença do Senhor nesses primeiros momentos, antes que o dia, antes que o sol nasça, nós estamos ali buscando a presença do Senhor, colocando diante dele as nossas petições. Um dos motivos é essa garotinha aqui maravilhosa. Aqui nessa foto ela só está com 3 anos, hoje ela já tem 13. E nós temos orado pela saúde da minha filha. Agradeço a todos os irmãos que têm estado conosco nesse momento em oração. Também, meu irmão, convide pessoas para estarem conosco. É uma bênção, um privilégio termos essa liberdade para meditarmos na palavra de Deus e nós queremos que a palavra chegue a todo mundo. Temos aí no nosso grupo pessoas de várias localidades, estados, cidades, outros países, outros continentes. Olha que maravilha. Deus tem sido fiel em cumprir a sua palavra. Ele nos ordenou que nós pregássemos o evangelho e quando a gente se dispõe a pregar, pode ter certeza que o local, o que você vai falar, como, as circunstâncias e a própria obra de conversão, deixa com ele. Você só deve obedecer e fazer o que ele mandou. Então vamos lá no Salmo 91, irmãos, um salmo que é maravilhoso, muito conhecido e que é utilizado de uma maneira errada por muitas pessoas. Você já chegou em uma casa e viu uma Bíblia aberta no Salmo 91, buscando ali, segundo as pessoas, proteção? Não é assim, meu irmão. Não adianta você abrir a Bíblia em Salmo 91, em Salmo 23, no Salmo 1, não adianta. Você precisa, meu irmão, ler, entender, aplicar na sua vida, praticar, mas se a Bíblia estiver só aberta, é só letra, é só papel, mas quando nós vivemos o que a palavra de Deus diz, nós estamos imitando Jesus, e esse é o verdadeiro poder que transforma o mundo. Então vamos lá, o Salmo 91, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu vou tentar trazer para a linguagem mais simples possível. O que o salmista está dizendo é o seguinte: aquele que busca estar perto de Deus, que faz de Deus o seu esconderijo, que está ali juntinho com Deus, de maneira que a sombra do Onipotente ela o cobre. Ele pode dizer ao Senhor, aquele que pode dizer ao Senhor, meu refúgio, ou seja, em quem me abrigo, meu baluarte, ou seja, aquele que me sustenta, Deus meu, em quem confio, ou seja, em quem eu sei que tenho base sólida. Pode dizer isso. Ou seja, se você está em Deus, se você busca estar perto de Deus, está próximo dele, de maneira que a sombra dele projeta, você pode dizer todas essas coisas. Senhor, o Senhor é o meu refúgio eficaz, é quem me sustenta, o Senhor é quem eu confio. E você vai poder dizer isso, meu irmão, por experiência própria, porque ele vai te livrar das armadilhas, vai livrar do laço, ou do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? Você já montou arapuca? Lembra a arapuca de pegar passarinho, da armadilha? Pois é, o passarinheiro buscava naquela época pássaros, né, na maioria das vezes para se alimentar, e os pássaros caíam em arapucas. Então preste atenção, em armadilhas. O Senhor vai nos livrar de armadilhas, ou seja, às vezes o que está ali sendo oferecido é muito tentador. Imagina os grãozinhos de milho para o passarinho com fome. É tentador, irmãos. O inimigo, ele monta as armadilhas de acordo com o nosso apetite. Ele nos sonda. Tem muita gente que fica dizendo, né? Eu já vi gente dizendo, olha, você não deve orar em voz alta porque o inimigo colhe as suas palavras. Meu irmão, se você já ouviu essa bobeira, deixa isso para lá. Isso não tem base bíblica. E ainda que ele ouça, você está falando com o Senhor. Meu irmão, se você ler a Bíblia, você vai perceber que o diabo, ele tem um limite para agir. E ele só age se o Senhor permitir que ele age de tal forma. Então, pode orar ao Senhor em voz alta, pode orar ao Senhor em silêncio. O que você não pode, meu irmão, é ceder à tentação. O diabo, ele anda ao seu derredor, ele te conhece, ele sabe quais são as suas fraquezas. É, Aí alguém fala assim, que o diabo não pode ler os pensamentos. De fato, meu irmão, eu acredito que ele não adentra a nossa mente. Mas ele pode deduzir o que nós estamos pensando? Pode. A sua esposa olha para você e sabe o que você está pensando? Pelo tempo de casamento, só de olhar um para o outro, você sabe se um gostou, se não gostou, o que está pensando, se está com raiva. Não sabe? Pois é. Por que o diabo, que é um ser assim, não saberia deduzir? Então ele sabe a nossa fraqueza, ele coloca a isca de acordo com o apetite, mas o Senhor, em quem nós confiamos, é capaz de nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ou seja, não só das armadilhas, como do mal. Livra-nos do mal é a oração que nós fazemos, a oração do Senhor Jesus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembra disso? Está ali. Então, Deus permite que você vença a tentação. E o que mais? Você fique livre do mal. Qual que é o mal? Se você fosse na isca, você seria ali pego pela armadilha e sabe-se lá qual seria o seu fim.
O Senhor vai cuidar de você da maneira como a mamãe, a ave, mamãe, cuida dos seus filhotes, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. Isso é maravilhoso, essa imagem. Imagina, irmãos, o Senhor cuidando de nós. Todos aqui já devem ter tido a experiência de ver uma galinha com seus pintinhos. A galinha, ela defende os seus pintinhos, mesmo não tendo muita estrutura, muito tamanho. Se vai um animal ali, um cão, um gato, um gambá, tentar pegar os seus pintinhos, ela reage. Há relatos de galinhas que morreram queimadas, né, em cima do ninho, protegendo seus filhotes. Agora você imagina, meu irmão, ser cuidado assim pelo Deus Todo-Poderoso. Os nossos inimigos têm que fugir. A sua verdade, aquilo que ele diz, a sua palavra, é pavês e escudo. Ou seja, é a nossa proteção, irmãos. As palavras do Senhor, a fidelidade do Senhor é o que nos garante a vitória e a proteção. Não te assustarás nem de noite, nem de dia. Ele diz aqui, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Em outras palavras, você não vai precisar temer em tempo algum, porque aquele que te guarda sob as asas dele não cochila, não dorme, o guarda, aquele que nos guarda, o guarda de Israel, o guarda do seu povo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha que maravilha, irmãos. Isso significa que o Senhor tem um compromisso com aqueles que o buscam. Pode estar atingindo todo mundo e Deus está guardando. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis do nosso país. Eu lembro que tudo isso foi anunciado previamente, porque não há como a perversidade, andar fora dos princípios de Deus, tolerar aquilo que é errado, não há como a conta fechar bem. Deus não abençoa o pecado. Preste atenção, Deus não abençoa o pecado. Deus, ele tem compromisso com os que creem nele. E eu lembro que eu disse para muitas pessoas, olha, a gente tem que se preocupar com a semente que nós estamos plantando. Se você não plantou essa semente, você não vai colhê-la. O Senhor vai cuidar de você, mesmo em meio a um contexto difícil, e é isso que acontece. Esse salmo fala de proteção, mas você tem que lembrar lá no início que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que busca estar sob a sombra do Onipotente. O que acontece, meu irmão? 1000 serão atingidos à sua direita, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, porque quem te guarda não dorme. Em todo tempo você está protegido. Somente com os teus olhos você vai contemplar e você vai ver o castigo dos ímpios. E você não vai ser atingido porque você disse um dia, o Senhor é meu refúgio, é nele que eu moro, é nele que eu estou seguro, é nele que está a minha confiança. A minha confiança não está no meu dinheiro, a minha confiança não está na minha estrutura, a minha confiança não está em nenhum outro lugar, senão no Senhor. E ele continua dizendo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, à sua casa. Ou seja, Deus cuida de você e cuida dos seus. Porque no mundo espiritual, irmãos, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Você não tem ideia da batalha que acontece. Tem anjos do Senhor nos guardando em todo o tempo e acampando ao nosso derredor. Enquanto você dorme, Ele está cuidando de você. Enquanto você trabalha, Ele está cuidando de você. Você não tem ideia da dimensão de quantos livramentos o Senhor tem proporcionado a você, meu irmão, porque você confia nele e Ele prometeu guardar você como a menina dos olhos. Os anjos do Senhor nos sustentarão nas suas mãos para que nós não tropecemos em alguma pedra. Então tem ali uma pedra, um obstáculo, algo colocado na nossa vida para impedir a nossa caminhada. E os anjos do Senhor estão nos sustentando, nos livrando. Porque se fosse pela vontade do inimigo, irmãos, nós seríamos destruídos, nós seríamos mortos, nós seríamos humilhados, nós seríamos, de fato, nós iríamos experimentar o mais intenso sofrimento, simplesmente por sofrer sem propósito. Agora o Senhor não, Ele cuida daqueles que confiam nele. E diz mais, nós vamos ter autoridade. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Isso significa que quem confia no Senhor não deve temer nada. Não deve temer o leão, esses que rugem. O leão é um animal que impõe a sua majestade, né? A gente poderia aplicar isso com os poderosos dessa terra. E você não deve temer nem aqueles que apresentam poder, como aqueles que podem também agir ali de uma maneira com astúcia, com simulação, como é uma serpente. Já viu como a serpente ataca geralmente? Ela está num local camuflado. A pessoa não percebe, de repente, ela dá um bote. Pensa nisso, gente. Você não precisa temer os que ameaçam de maneira explícita e não deve temer aqueles que também tramam contra você, porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele vai guardar você e você vai poder enfrentar aquele que te ameaça explicitamente, o leão. Você vai pisar, a serpente você vai pisar, porque quem te guarda é maior do que isso. E o Senhor diz que vai fazer tudo isso porque você se apegou com amor a Ele.
E quem se apega com amor, Deus tem um compromisso. Ele diz: livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele vai me invocar e eu vou responder na sua angústia. E eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que compromisso maravilhoso, meu irmão. Então, a minha palavra para você hoje é: se apegue ao Senhor com amor. Tome a decisão mais segura de todas que o homem pode tomar, que é correr para o Senhor, fazer dele o seu refúgio, estar à sombra do Onipotente. Ele vai guardar você debaixo das suas asas de todo mal, vai guardar você, vai realizar o propósito dele na sua vida. Você vai passar aqui em contextos difíceis, mas você vai sentir a presença do Senhor. Não quer dizer que você não vai passar pelos contextos difíceis. Vai passar, mas o Senhor vai estar com você, como esteve com os amigos de Daniel na fornalha. Não livrou da fornalha, mas esteve com eles na fornalha. Não livrou Daniel da cova dos leões, mas esteve com Daniel na cova dos leões. Não livrou Noé do dilúvio, mas construiu uma arca para poder preservar Noé e sua família. Então, meu irmão, é assim que Deus cuida de nós. Ele não nos tira do mundo, mas ele nos livra do mal. E ele há de nos saciar com a sua longevidade e mostrar a todos nós a sua salvação. Que Deus te abençoe e que você prossiga em se apegar ao Senhor, porque ele já te ama antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.